Olá pessoal, sou Janaína Queradia, da coluna In Loco, Novas Tendências do Direito, canal do YouTube e também a coluna do Paraná Portal. Continuando essas tratativas envolvendo direito, administração pública, eleições, cidadão como um todo, hoje eu estou aqui com outro grande amigo, Dr. Cássio. Tudo bem, Dr. Cássio? Tudo bem, Janaína. Muito bom te ter aqui no nosso canal, na nossa coluna. E o Dr. Cássio também é daqueles amigos que durante as tratativas de sala de aula, sala dos professores, a gente acaba discutindo muita coisa, né, doutor? Sempre. Então, nós trouxemos ele porque algo que está chamando a atenção de muitos dos nossos leitores, muitos que acompanham aqui o nosso canal do YouTube também, é a questão dos direitos humanos. Hoje em dia, tanto se fala em direitos humanos, mas não se tem um norte certo, específico, para que todo cidadão consiga entender, então, do que se tratam os direitos humanos. Eis aqui um doutor na área que vai poder nos esclarecer alguns aspectos importantes. Então vamos lá, Cássio. Me fale a respeito dos direitos humanos. Bom, essa daí é uma das áreas mais complicadas, mas eu diria que mais essenciais do direito, Janaína. Se você pensar, hoje você tem uma grande carga de preconceito contra essa área, mas até mesmo as críticas que você pode fazer aos direitos humanos são, de certo modo, uma liberdade de expressão e, em muitos aspectos, estariam protegidas pelos próprios direitos humanos. As pessoas têm, às vezes, uma visão muito limitada da matéria. Eu acredito que esse daí seja o principal problema. Sim, com certeza. Você fala, o pessoal dos direitos humanos. Todo mundo é pessoal dos direitos humanos. Todo mundo tem direitos humanos. Por quê? Porque os direitos humanos, eles são direitos que são tão essenciais que eles são ditos inerentes a nossas pessoas. Todo ser humano tem. E todo ser humano tem significa que desde o mais alto funcionário público, um presidente, um juiz, um advogado, advogada, até um indivíduo que está com uma restrição à liberdade, que, por exemplo, foi preso, está cumprindo pena, ele continua sendo humano. Sim. É uma coisa um tanto quanto óbvia, mas precisa desenhar, às vezes, para as pessoas que a pessoa continua sendo um ser humano. Então, ela continua tendo aqueles direitos mais essenciais dela garantidos. Sim, sem dúvida. Né? E eu acho que é bem o ponto que você pegou, porque quando me questionam a respeito de direitos humanos, normalmente está associado a alguma situação de crime. Pronto, vem o pessoal dos direitos humanos, porque é crime e os direitos humanos só protegem os infratores, vamos assim dizer. Sim. Né? E você ressaltou de uma forma muito clara, os direitos humanos são para todos. É porque, infelizmente, aqui no Brasil, por que chama tanto a atenção do sujeito que está, às vezes, com uma restrição de liberdade? Porque a gente sabe, foi reconhecido pelo próprio Supremo, que a gente está hoje numa situação de estado de coisas inconstitucional e também um estado de coisas que viola os direitos humanos. Sim. Uma cadeia que tem espaço para 20 pessoas, se você colocar 300 pessoas ali dentro, não vai ter a garantia da saúde, não vai ter a garantia da liberdade, né? Aliás, a garantia da liberdade, a liberdade está restrita, mas o próprio bem-estar dele, ele sofreu uma pena, a pena é a restrição de liberdade, exclusivamente. Outros direitos dele podem continuar ainda a ser aplicados. E é interessante porque com muitos, a minha área de atuação é a área constitucional trabalhista. Então, quando eu converso com o pessoal que se dedica ao direito criminal, eu sempre falo assim, né? Como que você, por diversas vezes, questionei, assim como vários cidadãos já fizeram, mas questionei os meus colegas. Nossa, mas foge totalmente da tua ideologia, foge totalmente dos teus ideais. Como que você vai defender uma pessoa como essa? Né? E com base nos direitos humanos. Aí sempre a resposta foi naquele sentido: eu não estou defendendo o que ele fez ou ele deixou de fazer. Eu estou garantindo alguns direitos, dentre eles o devido processo legal.
que é essencial, até você mencionou o direito trabalhista, o direito a você ter um trabalho são, um trabalho com condições de higiene corretas e tudo mais. Isso daí, inclusive, foi reconhecido, a ideia do direito trabalhista foi trabalhado no Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Sim. Você ter um direito do trabalho digno é um direito fundamental hoje, né? Tanto é um direito fundamental quanto um direito humano, né? Sim. Até porque, aproveitando a tua deixa, casa muito bem. Porque nós temos desde aquelas premissas de liberdade, igualdade, fraternidade, né? Uhum. Até a Carta depois, que acabou surgindo, a Constituição Federal. Né? O artigo 7º em diante, nós temos ali os direitos mais basilares aos trabalhadores, como também no artigo 170, aquela liberdade de nos tornarmos um empregador. Então, os direitos humanos estão associados tanto ao empregado quanto ao empregador. Sim, é uma coisa que eu já vi. A origem, é difícil você conseguir apontar a origem dos direitos humanos. Se você for olhar lá para o passado, na época da Índia Antiga, eles já diziam algumas normas que seriam de direitos humanos aplicáveis na questão religiosa. Então, quando você invadia uma cidade, quando vamos começar em guerras entre cidades, eles diziam, você invade a cidade, mas você não destrói o templo. Você vai respeitar o templo da outra cidade, porque você não quer ofender a religião alheia. Aí você vai ver, na Bíblia você tem N exemplos de violações e narrativas, né, que incluem violações de direitos humanos. O próprio Cristo, né, a figura histórica dele, teria sofrido aí tortura, pena de morte, claro. A questão da liberdade religiosa que os cristãos sofreram. Sim. E aí depois, o curioso, na Idade Média inverteu e pessoas usando um discurso supostamente religioso queimaram outras pessoas na fogueira, às vezes por questões religiosas, liberdade de expressão, e, enfim, diferentes direitos que foram violados ali também. Aí você teve a geração dos iluministas que apareceu e começou a dizer, olha, tem algumas coisas que o Estado não pode pôr a mão. Não pode pôr a mão na vida, na minha liberdade de expressão e religião e a minha propriedade. Surgiu a ideia de propriedade como sendo algo fundamental dos indivíduos. Sim. Aí depois você teve Revolução Industrial e surgiram todos aqueles direitos todo o debate sobre direitos dos trabalhadores, condições mínimas de trabalho, direitos sociais. Aí você teve problemas com o meio ambiente agora. Sim. Então, é o meu direito e não é um direito meu exclusivamente, teu, é de todo mundo. Você não tem como direcionar quem é o detentor desse direito. É difuso, né? Mas é um direito essencial, o meu direito a ter um meio ambiente bom. E aí agora se debate até um outro momento, que é o momento dos direitos democráticos. Sim. O meu direito fundamental de agora, em outubro, poder, de acordo com as minhas convicções, de acordo com o que eu verifiquei do pleito, quem eu considero que vai ser a pessoa ideal para cada cargo. E o respeito, de você né, poder Cássio? questionar, E o respeito que há de se ter, porque hoje em dia, assim como nós temos, através do canal do YouTube e da coluna do Paraná Portal, a intenção de transmitir informações e compartilhar experiências, muitas pessoas fazem o inverso, né? Muitas pessoas já não querem mais dialogar, não querem mais questionar e vão para o bombardeio. Sim, a intolerância com o outro, toda a narrativa dos direitos humanos, ela passa por você entender o outro como um ser humano. Isso daí vem lá do próprio iluminismo, salvo engano foi Rousseau que trouxe essa ideia de que para você conseguir entender o que são os teus direitos, você tem que olhar o direito da outra pessoa. Então, todo mundo pode casar. Tá bom, todo mundo pode casar. Mas se eu ver uma pessoa que foi proibida pelo ordenamento jurídico de casar, significa que nem todo mundo pode casar. Então, quem sabe, cedo ou tarde, aquele meu direito pode ser afetado. E aí, qual que é o papel do Estado nisso daí? É de interferir, é de garantir, é de não se meter? É um debate que a gente tem até hoje, né? É só olhar a campanha eleitoral. Não é nada pacífico, né? Eu sempre digo que as redes sociais, eles estão ali para que a gente possa realmente
fazer uso dela de forma consciente, de forma coerente, porque se eu tenho a minha liberdade de expressão, o outro também tem os direitos fundamentais que devem ser garantidos. Sim, você não tem nada absoluto, totalmente absoluto no direito. Então, eu tenho a minha liberdade de expressão? Eu tenho. Mas isso daí não significa que eu possa pegar uma lista de testemunhas de um crime que estão sob proteção de testemunha e ler o nome disso daí na televisão. Eu tenho a minha liberdade sexual, mas não significa que eu possa sair na rua e estuprar alguém. Sim, sim. Então você tem limitações, limitações muitas vezes justificadíssimas. Em alguns casos não há uma limitação justificada, né? Você tem muitos debates, tanto na questão religiosa quanto na questão de direito à saúde. Você tem a questão dos medicamentos, né? Eu tenho direito à saúde e aí de repente o Estado vai ter que decidir como que ele vai efetivar aquele meu direito à saúde. Ele vai pagar um remédio que a dose vai custar 100 mil reais? Esses 100 mil reais às vezes não vão ser gastos em outra política pública para garantir aquele direito da saúde, às vezes. Sim. Agora sim, nós vamos associar os direitos humanos a todo esse processo eleitoral que nós estamos acompanhando no nosso país. Então vamos lá, Cássio. O que nós podemos falar a respeito disso, vinculando os direitos humanos com essa parte eleitoral? Bom, a eleição, a própria ideia da eleição é uma ideia de escolhas. Então você tem diferentes ideias políticas a respeito do que seriam os direitos humanos a serem escolhidos e protegidos e como que eles seriam protegidos. Esse daí é o primeiro problema que você tem diante de um processo eleitoral. Qual vai ser o papel que você vai ser adotado pelo Estado no futuro? Então você vai ter aí o direito do cidadão, da cidadã de se informar, o direito do eleitor, da eleitora de participar do processo se informando corretamente. Então, as informações que você tem que possam influenciar o teu processo democrático, elas têm que ser informações lícitas, informações corretas. Você não pode ter a manipulação de um processo eleitoral, porque isso daí pode ser extremamente perigoso. Sim, sim. Você também tem a questão dos candidatas poderem explorar e realizarem as suas campanhas em liberdade. Você tem diversos relatos de violência, diversos relatos até de intimidação. Às vezes não é necessariamente como aconteceu de candidatos serem hospitalizados por causa da violência, mas você ter aquela simples intimidação, sabe? Aquela batidinha no carro, alguma coisa assim, porque você viu o adesivo do outro grupo político que você não gosta, ou você censurar aquele indivíduo quando ele está, na verdade, às vezes na lícita expressão da vontade eleitoral dele, na lícita expressão da democracia. Eu sempre digo assim que tem que ter um equilíbrio, né? Eu tenho o direito de escolher quem eu entendo que é o melhor candidato ou o mais adequado para esse momento dentro das opções que nós temos. É meu direito. Mas o Cássio também tem o direito de escolher quem ele entenda que é melhor para aquele momento, para aquele cargo, e nós devemos nos respeitar, né? Por que não sentarmos até para dialogar? E por que não, mesmo o teu candidato vencendo e o meu não, nós não devemos ir contra o país. Nós devemos acreditar que o candidato que for eleito, ele realmente vai fazer, às vezes, né, de uma boa política. Eu vejo que, além da boa política, que é essencial, a gente tem que pensar que o Brasil é e deve continuar pautado por ser um Estado democrático de direito. Sim. E isso daí inclui o respeito a toda a legislação que é prevista e você não ter o retrocesso numa área de direitos humanos. Então, candidatos que propõem alterar as questões da pena de morte, peraí, a gente pode ter um problema aí, porque não é nenhuma questão de poderia ou não, deveria ou não fazer, mas tecnicamente há as cláusulas pétreas, há uma série de princípios que você não pode abolir
tecnicamente falando, não é nem pela opinião política ou não do sujeito. Sim. Você não pode abolir certas coisas, porque certas coisas são as garantias mais essenciais. E aí nós estamos falando novamente do que a gente vem falando desde a primeira semana do canal do YouTube, da coluna, a respeito da Constituição Federal. Tudo isso que o Cássio falou se limita ou se restringe à Constituição Federal, que, por sua vez, é lei maior, há de ser respeitada, e por isso que eu gosto muito de trazer toda a temática envolvida com a Constituição Federal, porque ela está toda lá. Todos os nossos problemas, todas as nossas soluções estão na Constituição Federal. A Constituição, ela tem muita coisa boa. Sim. E, inclusive, ela faz a menção, antigamente eu acho que até era, tem um debate na doutrina sobre isso, porque antigamente você tinha lá no artigo 5º que você não excluía outros documentos. E aí alguns doutrinadores colocavam que tratados internacionais de direitos humanos, eles integravam o bloco de constitucionalidade. E aí agora mudou, precisa passar por aquele rito especial para ser uma emenda constitucional, né, equivalente a uma emenda constitucional. Então algumas pessoas dizem o Pacto de Direitos Humanos, o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o Pacto de Direitos Civis e Políticos, eles não passaram por esta implementação qualificada nova, né, trazida pela emenda constitucional no nosso artigo 5º. Só que ainda assim você tem autores, especialmente aí na área de internacional e direitos humanos, que dizem que a própria Constituição seria condicionada ao direito internacional e aos direitos humanos. Para a gente usar o Kelsen, né? O Kelsen, ele falava da Grundnorm, que era a norma hipotética fundamental, era uma norma jurídica. Muitos autores colocam os direitos humanos ou o direito internacional como sendo esta tal norma hipotética que condiciona a validade da Constituição Federal. Sim. E veja quantos debates interessantes. Nós poderíamos passar aqui horas e horas ainda debatendo, né, Cássio? Quem sabe vamos promover outros eventos, outros momentos juntos para debatermos a respeito da importância da Constituição Federal e a sua efetiva aplicabilidade. Então, nosso terceiro tópico vai começar agora com a mensagem do Cássio, né, para que todos fiquem conscientizados, sim, nesse momento da escolha, mas uma mensagem daqueles que se preocupam com os direitos humanos frente agora à campanha eleitoral. Eu acredito que o principal que a gente tem que levar para as eleições é votar com a nossa consciência. Eu não indico nenhuma pessoa, né? Eu acredito que isso daí deva vir de cada um, mas sem informar. O direito eleitoral, a parte eleitoral ligada aos direitos humanos, ela está muito ligada ao direito de você exercer os próprios direitos democráticos e você formar a tua própria consciência. Então, sem informar, nós podemos exigir dos órgãos públicos uma série de informações. Então, eu quero saber como que aquela candidata que exerceu determinado cargo público ou não, efetivou ou não as promessas. Eu tenho como buscar informações junto aos órgãos governamentais a respeito do que aquela pessoa, enquanto ocupava um cargo público, realizou ou não. Porque são documentos públicos. Sim, sim, sim. Então, exercer isso daí, essa é uma dica fundamental. Saber como que esta pessoa já agiu, se já foi político ou não. A outra coisa é verificar se as propostas trazidas pela pessoa seriam legalmente aplicáveis, seriam legalmente factíveis, porque o direito é técnica também. Sim, sim. O direito é técnica e tem coisa que tecnicamente não pode, não é nem de seria bom ou não ser assim. Não, é assim e ponto. E votar naquilo que vocês acreditam que possa contribuir para um país melhor, possa contribuir para um país que respeite os direitos humanos. Eles não são só de uma pessoa ou de outra, são de vocês também, é de todo mundo, todo mundo tem os mesmos direitos humanos, né? Isso que é muito interessante. Então, veja, tenha consciência na hora de votar, analise todas essas questões que o Cássio tão bem ressaltou hoje sobre os direitos humanos. Analise como ele mesmo mencionou a respeito do plano
né, de efetividade que tem o teu candidato, se ele vai poder, realmente, porque não adianta ser só um plano, né? Se ele vai poder, além do plano, ser efetivamente aplicado, e faça valer o teu voto. Na próxima semana nós vamos começar a analisar também um pouquinho da parte econômica. E na semana que antecede as eleições, a parte de como funciona, né, os votos daqueles que não querem votar, né, aqueles que não vão participar, ou que vão anular, ou que vão votar em branco. A ideia nesse momento é conscientizar a todos. Cássio, muito obrigada pela tua participação. Eu agradeço o convite. Sabe, assim, é sempre uma grata satisfação falar com o Cássio. Às vezes só na sala dos professores, assim, as conversas já vão, né, muito além do que nós, às vezes, nos programamos para aquele momento. Fique bem à vontade, sempre participe conosco, tá bom? Sempre participo. E até a Sempre próxima. Até. Até mais, tchau, tchau. Até mais.